Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você se lembra aqui, versículo? Está fácil, né? Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 29, né? Nós paramos. É isso, né? Quando o carcereiro ele percebeu que eles estavam, né? Que eles tinham se soltado, mas eles estavam na escuridão, né? Olha só, ele acordou aqui no versículo 27, no versículo 28, e tentou tirar sua vida, né? Mas no versículo 28, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui, porque ele tinha medo também, porque se os prisioneiros morressem, ele também correria o risco de morrer, isso era praticamente certo. E no versículo 29, como nós falamos que a prisão, além de ser fria, era uma prisão escura, né? Eles ficavam simplesmente largados, né? Não é como nas prisões de hoje, que a pessoa tem banheiro, tem TV, tem celular, está mais bem informado dos que estão lá fora, os prisioneiros, né? Até comanda quadrilha lá de dentro. Então é uma realidade bem diferente dessas prisões aqui. Onde nós mostramos, né? Já volto aqui. Nós mostramos um exemplo. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Porque eles foram açoitados, olha só. Eles foram açoitados, né? Que algumas maneiras de açoite, como as pessoas eram açoitadas, nós vimos aqui. E também essa prisão de baixo, né? Onde nós já mostramos também semana passada, caracteriza, né? A prisão de Paulo e Silas. Eles foram açoitados, mas a Bíblia diz que os pés deles estavam presos, né? Ao tronco, à madeira, e eles estavam com as mãos presas, eles estavam algemados. Então, possivelmente, eles estivessem presos dessa forma. E esses dois também representando aí Paulo e Silas. Então, olha só, preso dessa maneira, praticamente nu, apanharam um monte de cicatriz, ferida, o corpo tudo machucado, e os homens estavam lá cantando. E esse cantor, e essa canção que chega no céu, né? Essa canção que chega ao coração de Deus. Então, depois desse terremoto, depois dos louvores, depois que aconteceu esse terremoto, as prisões se abriram, o carcereiro se acordou e pediu uma luz. O carcereiro é tipo daquela pessoa, né? Meu pai, quando era vigia, ele era assim. Ele era vigia, mas na verdade ele dormia. Porque ele é vigia, mas ele dormia de dia em casa, ele dormia no trabalho, dava uma certa hora, chegava em casa sem sono. O carcereiro, mais ou menos desse modo, dessa maneira. Então ele estava dormindo. Os prisioneiros estavam lá, mas ele não estava vigiando, na verdade, ele estava dormindo. Porque quando ele acordou, olha só, ele acordou, né? O carcereiro acordou-se. Não estava, né? Está preso mesmo, né? Ele apanhou, então eu vou dormir um pouco. E aí ele pediu a luz, porque assim como nós comentamos, eles estavam na escuridão física, né? Mas eles tinham a luz de Cristo. Mas o carcereiro, processo inverso, ele estava numa claridade, mas espiritualmente falando, o carcereiro estava em trevas, né? E depois que ele pegou a luz, deram a luz para ele, aí então ele entrou na prisão, né? Para confirmar, e aí então ele se ajoelhou, né, aos pés de Paulo e aos pés de Silas. Aí inverteu a história, né? Porque até então ele era autoridade sobre Paulo e Silas, mas agora já inverteu o papel. Então, né, ele se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas, né, porque ele sabia que algo muito maior, alguém muito maior estava com eles, né, mano? Ele achou que aquela chavinha da prisão simplesmente pudesse abrir uma por uma, né? Só o terremoto de Deus abriu todas as prisões de uma vez só. Interessante que abriu as prisões, não só isso, né? Mas abriu as prisões, mas também tirou Paulo e Silas, olha só, não só essa prisão que Deus abriu. Deus abriu também, ó, essa prisão aqui, ó, de onde eles estavam. Porque se só a prisão das grades fosse aberta, eles iam continuar lá dentro do mesmo jeito, né? Mas as prisões, as cadeias, né, a porta lá, as grades, mas também aquilo que prendia Paulo e Silas, né? Por que está escrito lá em Coríntios, né? Onde há o Espírito Santo de Deus, aí é liberdade, né? Então, houve liberdade de uma maneira completa na vida de Paulo e Silas, daqueles que foram influenciados, não roubaram, mas foram influenciados pela palavra, né? E pelos louvores que estavam sendo entoados ao Senhor
naquele lugar. Tudo bem até aqui? Só para a gente lembrar um pouquinho, né, daquilo que nós vimos semana passada. E no versículo de número 30, alguém pode ler para nós? Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então se percebe que ele busca um favor de Paulo e Silas. Aí é onde nós comentamos também semana passada, né? Onde Jesus disse para não se pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E eles poderiam até dizer assim para o carcereiro, né? Como aqueles que pagam na mesma moeda, né? Mas peraí, você estava mantendo a gente aprisionado, chave, frio lá dentro, escuridão. Agora, porque nós saímos, você vem para perguntar o que você precisa para ser salvo. Se vira. Problema teu. Eu sou salvo, eu estou em Cristo Jesus. Agora você, problema teu. Se fosse alguns dos nossos dias, eu creio que ia sacudir os ombros e falar: vai procurar alguém que fala do Evangelho para você. Eu não tenho coragem de falar isso para você, não. Pelo que vocês já presenciaram, pelo que já aconteceu conosco. Então, porque de certa forma eles eram funcionários. O carcereiro era funcionário, ele era empregado dos romanos, né? E os romanos, eles assolavam mesmo. Os romanos, eles achavam que eles eram o rei da, como diz alguns aí, né? O rei da cocada preta. Eles chegavam, porque qual era o temor dos judeus? Romanos. Eles buscavam o Messias, né? Eles esperavam o Messias de uma maneira ansiosa. Por quê? Porque eles queriam, sim, pelo Messias sim, mas porque eles sabiam que o Messias ia livrar eles da opressão de Roma. Roma oprimia, impostos. Roma chegava com seus soldados. Quem assistiu o filme do Martin Lutero sabe, eles chegavam com seus soldados e com seus cavaleiros, e as pessoas, o Papa vai passando, sabe, as pessoas tinham que se prostrar onde tivesse, se ajoelha aí que o Papa vai passando, e eles passavam com aquelas cavalarias e, sabe, complicado. Roma, até nos dias de hoje é assim, né? Nós comentamos já, quando se fala em autoridade religiosa, não fala nenhum pastor ou algum presbítero, alguma coisa assim, se fala no Vaticano, quando se fala em autoridade religiosa. Eles vão para o Papa, para os padres e coisas desse tipo. Nunca para o lado do Evangelho. O Evangelho é sempre negligenciado, é sempre deixado de lado. Então, o Roma até hoje é assim, só que de uma maneira mais discreta, né? Mas age muito ainda. Roma ainda tem um império, vamos dizer assim, muito forte, é a prostituta. Lá de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. E uma coisa assim bem interessante, não sei se eu cheguei a comentar com os irmãos a respeito disso. Os romanos, eles sabem, né, aquilo que eles são. Os romanos sabem aquilo que eles são. Quando eu adquiri essa Bíblia, eu gosto muito assim, dos estudos dela, muito interessantes. Mas a coisa assim que mais me chamou a atenção, na verdade, foi quando eu lendo aqui, porque tem algumas Bíblias assim que você já vai direto em algumas passagens para esclarecer alguma dúvida a respeito de um assunto que você já viu em outra ou algum outro comentário. Mas quando eu cheguei lá em Apocalipse 17, quando fala a respeito da prostituta, da meretriz significa prostituta, né? E eu fiquei, puxa assim, encantado, né, no bom sentido, porque quando fala a respeito disso, olha só, e é comentário de um padre, o padre comentou, a Bíblia é mesmo, os escritos são os mesmos, mas os padres fizeram comentário porque os estudos deles são bons. O problema é que eles fazem com que as pessoas não acreditem na Bíblia. Essa é a questão, a tradição, o catecismo lá, que é o que prevalece no meio daquele povo, né, que precisa muito da nossa oração. Então, olha que fala a respeito da meretriz, da grande prostituta, dessa que embriagou, né, os povos com o vinho da sua prostituição, o mundo, né, os povos, o mundo com o vinho da sua prostituição, com o seu comércio, com tudo aquilo que faz, né. Olha só, fala a respeito da Roma idólatra. Padre, né, olha só, fala a respeito da Roma, a idólatra, que diz que é a meretriz, né, que é a cidade edificada sobre os 7 montes, né, sobre as 7 colinas, que é Roma. Você fala assim, o sujeito sabe da verdade, né? O sujeito sabe daquilo que
daquilo que é apenas não obedece, né? Mas eles conhecem a verdade. E, na verdade, eles ganham, né, muito para isso, né? Eles têm, podem ver, qualquer, só comentário, né? Isso é só comentário. Mas qualquer padre, por exemplo, eu acho que você, pastor, você vem andando de ônibus até a pé, fazendo as visitas a pé. Mas padre, qualquer paróquia você vê, padre, ele tem casa paroquial, tem carro, combustível por conta da igreja. Então, eles têm a vida deles, eles ganham para isso, né? Então, e eles vivem para isso, mas para maquiar, né? A função deles é essa, é sempre maquiar. A gente estava passando até esses dias, né? Vamos fazer umas visitas esses dias de noite aí. A gente foi caminhando aí, a gente passou lá em frente àquela igreja que tem ali no Rodrigo, ali no comecinho da Henrique Carrara, virando ali, sabe? Mas tem um olho lá, né? Parece um gigante, né? Assim, parece que está olhando para você. O olho que tudo vê, o olho de Horus, né? O mesmo olho que representa, né? Aquilo que está em cima da pirâmide lá, que representa também o olho de Lúcifer, né? É um negócio assim bem interessante, né? Bem interessante, uma coisa assim bem mais profunda. Mas eles ganham para isso, eles ganham para enganar, para manipular. E a igreja estava cheia de pessoas idosas, né? Pessoas bem velhas assim. Você vê lá, assim, as pessoas sendo enganadas. É muito triste. A hora que eu olhei lá, falei, dentro da igreja cristã, que ao invés de estar cheio, está vazio. E aqui as pessoas tudo sendo enganadas. Eu fiquei com dó, sabe? Porque você sabia que aquelas pessoas um dia vai saber que está sendo enganada. Doeu, sabe? A hora que eu passei lá, vi a igreja cheia de velhinhos, sabe? Né? Pessoa que já está no seu fim e está enganado ainda. E aquele olhão, você olha para aquele olho, né? Que está olhando para você, aquele olho. Sabe quando fica um clima estranho, né? É triste. Uma igreja enorme, bonita a igreja ali. Não sei se você chegou a ver. A igreja é uma igreja bonita, né? Bem grande. É uma igreja enorme. Interessante que até mesmo. Pode ver que nesses lugares sempre o melhor na igreja católica, né? Tudo o piso, o chão, tudo é o melhor. E você vê que na casa de Deus, na verdade, não é assim, né? É sempre, toma isso aí que tá bom. Ou oferecer para Deus assim que sempre a gente dá de qualquer jeito. Por isso que eu sinto, sabe, assim, às vezes eu converso com Deus aqui em casa, eu falo, meu Deus, queria fazer mais, mas fazer como? Às vezes você sente amontada, sabe? Você sente desse jeito, porque você quer fazer e não pode. E aquele que faz de maneira errada, que são os católicos, né? Ou no geral, né? Centro de Umbanda, ou que seja, outros tipos. Você vai lá, é o melhor dessa oferta. Até o diabo, quando ele pede as ofertas de manjares, as ofertas deles lá, ele oferece o melhor, a melhor cachaça, a melhor pinga, tem que ser o melhor galinha, não é verdade? E a gente, na verdade, dentro da casa de Deus, a gente oferece de qualquer jeito. Oferece, é para Deus, toma isso daqui. O que sobrou eu vou dar para Deus. E às vezes a gente não é abençoado por causa disso, né? Pelo menos eu, sei lá, tá abrindo assim, minha mente a esse lado, sabe? Eu tô pedindo para Deus, falar, meu Deus, muda a minha vida, porque eu tô dentro da casa de Deus e com a mente fechada. Não, eu quero mudança. Falar, não, eu quero ser transformado, eu quero fazer o melhor, entregar o melhor. Enquanto eu tiver o melhor para dar para Deus, eu quero dar. Agora eu estou dando o que eu tenho, né? O meu melhor por enquanto hoje é esse. Não, um dia eu vou ter melhor ainda. O interessante é que esses dias eu cheguei do trabalho, eu cheguei do trabalho, eu tenho a Kátia mesmo, a Kátia dessa aqui de frente. Estava tendo uma missa dela 3h30, 3h20 mais ou menos, parece que eu chegando do trabalho. Eu queria da gente estar realizando um culto lá 3 horas. O padre lá de boa, enganando o povo, eu chegando no serviço, me acordei 4 horas da manhã. Você vê que é a diferença? Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, não é esforço. Os filhos da luz me chamam para fazer uma coisa, me chamam para trabalhar na obra. Eu vou só ver o que é, eu não quero nem saber o que é. E quando a pessoa está nesse mundão afora, ela não é de esforço para estar nas baladas, ou na igreja, né? Tem igreja que é 6 horas da manhã começa, né?
A turma vai, você olha as igrejas cheias de gente. O duro é ficar num caminho que, como a turma fala que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas a verdade você vê que não é isso mesmo. Se fosse isso até que estava bom, né? Não, tá fazendo para Deus, mas na verdade nem todos os caminhos levam a Deus. Agora mesmo era para estar pelo menos 40 pessoas aqui hoje. Cadê? Não tem. Ainda tá vocês aqui porque vocês têm costume de vir, né? Ainda até comentei com o pastor, vai chover, será que vai vir alguém hoje? Até na hora eu lembrei da Maria com a irmã Zé, falei, os dois é garantido. Provérbios 16, verso 25, escreveu assim: há caminho que parece ser direito ao homem, mas os seus rumos são caminhos de morte. Provérbios 16, versículo 25. E tem 2 versículos em Provérbios que dizem a mesma coisa. Mas caminho estreito e apertado, né? E a gente tem que estar por ele. Assim como diz o apóstolo Paulo, importa para nós passarmos por muitas tribulações para nós entrarmos no reino de Deus. Andar cortando um pedacinho da cruz para ficar mais leve, né? A gente assistiu um vídeo esses dias, né? Lembra, eu vou colocar qualquer dia desses no culto mesmo, talvez no culto de Santa Ceia domingo. O nome da música, eu não estou lembrando aqui, pode lembrar. Mas tem um videozinho também de um sujeito que vai cortando um pedacinho da cruz, mas só que chega lá no final, é um abismo que tem que passar para chegar no reino de Deus. Ele só que cortou a cruz dele para ficar mais leve, e aí os outros colocando a cruz e passando, né? E quando ele chegou, falou, puxa, como é que eu vou passar o abismo e ficou do outro lado? Então, sem cruz, negativo, sem renúncia, fica do outro lado. A renúncia, isso é uma renúncia, né? Você está aqui, é uma renúncia, você renuncia. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, a gente também tem, você renuncia para a gente estar um momento com Deus e gente que acha importante, outros que acham que não. Marta e Maria achou importante, se assentou lá e não saiu do lugar. Marta já começou a perceber que ela tinha outras coisas mais importantes, além de estar com Jesus. Mas enfim, então depois o carcereiro lavou os dois, levou os dois para fora, foi lá dentro, né? Com a luz, trouxe os dois para fora, né? E a pergunta do carcereiro, né? Aí já não era mais prisioneiro também, aí já mudou a expressão. Ele disse assim: senhores, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Já mudou um pouquinho as coisas, né? Não era mais prisioneiro, já não era mais malfeitor, já não era mais como Acabe usou a expressão para Elias, né? A expressão que Acabe usou para Elias não é atormentador, é outra expressão. Alguém que traz desordem, né? Em Israel. Então, na verdade, eles foram tratados de uma maneira diferenciada. O que eu preciso fazer, né, para ser salvo? E aí, irmãos, entra uma questão bem interessante. O que precisa fazer para ser salvo? Porque não basta simplesmente viver. Tem muita gente que acha que simplesmente viveu uma vida sendo bom pai de família, sendo um bom jovem, sendo um bom adolescente, indo bem na escola, no trabalho e boas amizades. Tem gente que acha que isso leva a salvação. Não basta fazer boas obras. Boas obras não salvam ninguém, irmãos. Não salvam ninguém, boas obras. Efésios 2:8. Ninguém é salvo pelas obras. As nossas obras, elas passam a ter um certo valor a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus. Aí elas têm valor por galardão, para a recompensa que nós vamos receber. Passou disso? Nem quando nós fazemos obra para a gente se aparecer, não vale nada. Elas vão ser queimadas, elas vão ser provadas, as nossas obras até mesmo. Então tudo que a gente fizer vale a partir do momento que estamos em Cristo Jesus e para a glória de Cristo, Senhor. Então, até nisso, né? Então, o que devo fazer para ser salvo? Né? Ou seja, quem é que disse para o carcereiro que ele não tinha salvação, que ele não era salvo? Ninguém falou para ele: não, você está condenado a sair para o inferno. Ninguém falou isso para ele. Mas ele se viu nessa condição, né? Ou seja, aí entra
Aquilo que nós falamos a respeito de quando a gente traz alguém na igreja até mesmo, e o Espírito Santo tem uma liberdade para trabalhar na vida da pessoa, ou quando a gente passa um material, passa um DVD, alguma coisa assim para a pessoa, um louvor, alguma coisa, o Espírito Santo tem liberdade para agir a partir do momento que a pessoa, ela vem, ou ela fala assim, não, vou colocar isso aqui para assistir ou para ouvir. Aí o Senhor tem liberdade para agir. Por quê? Porque se ela colocou, porque ela quer ver alguma coisa ali. Aí, ou seja, o coração já está um pouco aberto para Deus fazer a obra. Porque é diferente entre a gente. Por que a gente não pode, por exemplo, forçar alguém a alguma coisa? Porque a pessoa precisa querer por livre e espontânea vontade. Senão a gente catava uns 3 pelo colarinho e trazia para dentro. Falava, vamos fazer uns números para dentro. É 3 a mais. Cara, dá o Ricardo da porta agora, nós gravatas dentro, traz para dentro, você tá aqui, ó. Tranca a porta, põe a mãozinha ali fora, tranca a porta, mas quando pegar mal o culto, não vai embora. Acho que nem o João Reis, ele fala assim, tô na piscina aqui na calçada, todo mundo que vinha, a gente joga dentro. Os batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas é lá na calçada, passou a gente joga dentro. Mas infelizmente não depende da gente, né? Se fosse assim, era fácil. Eu ia fazer ali na avenida. Eu já vou botar uma academia no fundo aí, os diáconos vão fazer uns exercícios, ficar bem forte. Não, pode pegar, de jeito aí na rua. Passou na hora do culto, é alvo. Vai atrás, irmão, aquilo lá. Então, só que a pessoa tem que querer, não é porque ele diz que quem crer foi batizado, porque a pessoa tem que crer para depois querer ser batizado, tem que ter cumprimento da palavra, para então, ela permanecendo, ela ter direito à salvação. Então ele não sabia disso, então ele sabia que alguma coisa faltava para ele. Nós já comentamos sobre isso. Paulo e Silas estavam lá dentro, mas quem estava preso, na verdade, era o carcereiro. Preso pelo teu pecado, né? Preso pela vida errada que levava, né? E preso por viver em um mundo sem Deus. Então, você percebe que no mundo espiritual os valores eles são inversos, né? Eles podem ser inversos. E o que ele respondeu? Até aqui tudo bem? Então o que ele respondeu? Eu tinha colocado alguns comentários aqui no rodapé, mas olha só, eu tenho mania de fazer nos slides salvando. Passo um, salva, é costume meu. Aí hoje eu quis fazer diferente. Eu coloquei uma garrafinha de café do lado, ela tem aqui até agora. Coloquei uma garrafinha de café do lado e fazendo os slides, criando ali e tal, e daqui a pouco, energia. Eu não acredito que eu perdi tudo. Perdi todo o trabalho. Amém. Glória a Deus, Senhor. Vamos lá. E aí eu falei, vou pro notebook. O notebook pelo menos fica mais energia, não apaga, porque ele entra na bateria. Ele não apaga, pelo menos perdeu, não perdeu. Então eles responderam, creia ou crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou creia no Senhor Jesus e você será salvo, né? Você e as pessoas da sua casa. Ou seja, cada vez que nós falamos em crer, irmão, a palavra crer, ela vem junto com a palavra obediência, ela praticamente é acompanhada pela palavra obediência. É como, por exemplo, o Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível dizer assim, eu adoro Jesus, mas Deus ou o Espírito Santo. Jesus falou, aquele que nega o Pai, nega o Filho, nega o Pai, é automático. Aquilo que nós falamos sobre a unidade composta e a unidade absoluta, não tem como. É a mesma coisa eu falar assim, casar com a mulher lá, mas a família dela esquece, olha, despreza, quer nem saber. É o pacote, aquilo que a gente sempre ouve, vem junto. Então não adianta, não tem como eu pegar um, sabe, e desprezar o outro. É impossível, no mundo espiritual é impossível. É o que Jesus falou a respeito dos dois senhores. É impossível alguém servir os dois senhores. Quando ele vai estar agradando a um, ele já vai estar agradando a outro, isso é automático. Aquilo que nós sempre falamos, né? A respeito de duas pernas, né? É como se fosse o Senhor simplesmente dizer assim, não, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não vou obedecer. É como se você estivesse tentando andar com a perna só, você não vai, você vai daqui ali, você vai perecer no caminho. É como, por exemplo, quando nós sempre falamos entre dízimo e oferta, né? São duas pernas, eles andam junto, por exemplo. Não rouba Deus nos dízimos, beleza, mas rouba nas ofertas. Eu não tiro aqui, mas tiro dali. Não vai. Quer ver? Só vou ler para você ver coisas assim que andam juntos. Tem mais coisas que andam juntas. Mas olha só, vou ler um trechinho para você. Só para você ter ideia a respeito. Isso é linguístico, né? A própria fala, né, já diz, olha só. Deixa eu ler aqui a respeito, quando ele fala de roubo. Olha aqui, ó.
roubará o homem a Deus, todavia me roubais, que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, está junto. Eu não roubo aqui e roubo ali. É coisas que andam juntos. É como, por exemplo, tem coisa que não desgruda, não, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não vou me batizar. Ele fica 10 anos na igreja e se batiza. Então, automaticamente está rejeitando. Está rejeitando por quê? Porque o batismo é cumprimento de palavra e anda junto com a obediência. Então, se eu creio e não obedeço, para Deus eu só consigo provar algumas coisas para Deus quando eu tomo atitude. Então, diante do Senhor é atitude. Se eu creio e não obedeço, então para Deus isso é nada. Essas são só palavras jogadas no ar assim, que são moídas até mesmo, mas não vale nada, né? E, então ele disse assim: creia no Senhor Jesus, né? Será salvo tu e tua casa. Ou seja, passo a obedecer a palavra de Deus da salvação. Ela vai chegar até você, vai entrar, ele iria entrar naquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. É uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Ele sair da condenação e entrar no processo de salvação. Seja salvo tu e tua casa. E salvação é uma coisa que se estende e vai embora, né? Passos ali para a salvação, princípios para a salvação. Quando a gente se estende, dá um pai na terça-feira falando sobre salvação. E está aqui tudo bem? Então o que eles fizeram daí? Eles anunciaram, né, a palavra do Senhor, porque ele queria ser salvo. Mas qual é o ingrediente para isso? A palavra do Senhor. Porque eles tinham desejo, né, do benefício da salvação, mas para ser beneficiado, essa palavra. Não posso querer só a parte, vamos dizer assim, não que a palavra não seja boa, é maravilhosa, mas eu digo assim, existe um preço para se conhecer a palavra. Quando eu estava com alguém esses dias, né, acho que mandei, até de madrugada, acho que era 5 horas, eu estava acordado, e aí eu sabia que alguém ia trabalhar, né? Aí peguei e mandei mensagem, né? Meu dia de trabalho e tal, aquela coisa toda. Aí alguém perguntou assim, mas você perambula, você não dorme não? Eu falei, não, eu acordo cedo, tenho maneira de acordar cedo, assim, às vezes de madrugada eu fico lendo, né? Oh, mas e aí? Falei, o preço do conhecimento também tem um preço, né? E o preço é esse aqui. Agora, se você não quiser, aí você pode simplesmente viver a tua vida, acreditar naquilo que as pessoas falam e ser levado de um lugar para o outro, mas o preço do conhecimento é isso. Você agarra a Bíblia, bota o rostinho nela e não tira de nada, vai lendo, vai comendo, vai se alimentando, né? E aí vai. Então eles anunciaram a palavra do Senhor para o carcereiro, aí que ele passou a conhecer a palavra, ou seja, porque até então, né, as pessoas elas vivem por quê? Vivem por tradição, né? Vivem por tradição. O que diz tal coisa? O livro do catecismo diz isso. Né? O que diz tal coisa? O Evangelho segundo Allan Kardec. Segundo Allan Kardec? Sabe, coisa. Eu tenho até aqui, o segundo Allan Kardec eu não tenho, mas eu tenho o livro dos Espíritos. Né? Livro dos Espíritos, que eu tive procurar no centro, lá eu comprei. Eu queria algumas informações lá, eu comprei. Mas o pessoal vive por aquilo ali. Né? A Bíblia é só para pegar umas coisinhas outras assim, sabe? Alguns salmos, alguns provérbios assim, que são interessantes, né? O pessoal pega e traz lá para si, né? Para fazer algum comentário. Então, a pessoa tem a Bíblia pela metade. Então, o que eles fizeram? Eles introduziram a palavra ali na vida do carcereiro. Anunciaram a palavra do Senhor, não costumes de homens, mas introduziram a palavra do Senhor e também a todas as pessoas, né, da casa dele, todos que estavam lá. Ele não disse, será salvo tu e tua casa, se querer obedecer? Não. Então, a casa toda ouviu a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, né? E olha só que interessante. Naquela mesma noite, ainda de noite, depois daquilo ter acontecido, né, o carcereiro começou a cuidar deles, aquele mesmo que viu aquela cena toda de açoites e cuidou para que eles estivessem presos. Ele começou a cuidar deles. Cuidar como? Lavando as suas feridas, né, da surra que eles haviam levado, né? Lavando as suas feridas, seus ferimentos daqueles chicotes, né? E nós também já comentamos sobre esse assunto, o tipo de açoites que eles levavam na época, né? Então ele cuidando ali de todos os ferimentos de Paulo e Silas, e principalmente de Paulo e Silas, né? Porque eram os presos mais recentes ali. E logo depois, ele e
todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus, né? Ele ouviu, a sua casa ouviu, que todos foram batizados. Olha só, então eles não esperaram, por quê? Porque toda pessoa, irmão, que não tem Jesus, ela tem um vazio no coração, ela tem um vazio. Ela pode não receber Jesus, ela pode, sabe, endurecer o coração para Jesus e não querer. Mas toda pessoa que não tem Jesus, irmãos, que um dia não entregou a vida para Jesus, que não tem sua vida com Deus, ela tem um vazio no teu coração. O cristão, ele pode até mesmo estar triste por um período de tempo, por causa das lutas, por causa das tribulações, das adversidades que ele passa, que você passa, mas o vazio nele não existe, ele está completo, porque o Senhor, quando ele chega na vida da pessoa, ele preenche os espaços. Você pode ver, por exemplo, quando a pessoa, irmãos, olha, quando a pessoa ela está normalmente nos cultos, quando a pessoa ela lê a Bíblia na casa dela, quando a pessoa vive uma vida constante de louvor, quando ela tem essa vida com Deus, quando a pessoa ela ora. Irmão, eu não conheço um cristão assim que vive em depressão, eu não conheço. Mas eu conheço o suposto cristão que vive em depressão, um camarada que nunca vem na igreja, vem de vez em quando, para ver se tem alguma coisa diferente, vem de vez em quando na igreja, na casa não tem costume, o hábito de ler a Bíblia, de orar, piorou, a não ser quando o negócio pega mesmo, alguma coisa aperta. E, sabe, mas não tem o costume, chega em casa, está passando qualquer coisa, ou tocando qualquer coisa no rádio, menos louvor, sabe? Pessoas assim, a gente ouve falar de um irmão lá que está em depressão, está isso ou está aquilo. Irmão, tem que ver a condição do irmão, se realmente a pessoa tem a vida com Deus, né? Porque se tem, o coração da pessoa já está preenchido pela palavra, já foi preenchido, o Espírito Santo está ali, morando ali, habitando ali. Agora, por exemplo, se eu tenho essa ausência de Deus na minha vida, é claro que outra coisa vai chegar e vai tomar esse lugar, e aí vai levar a pessoa para baixo. Porque a depressão, a pessoa vai para baixo. Se a lombada é assim, ó, saliência, para cima. Depressão, para baixo. O que leva alguém para baixo? É o Satanás, irmão, coisa das trevas mesmo, abismo, sabe? E isso só se consegue, só se conquista longe de Deus, longe da presença do Senhor. Então, quando não se tem comunhão com Deus, automaticamente a gente vai estar dando lado para outras coisas, vai levar a pessoa para baixo, mas é doença do século agora, Oi? Depressão é doença do século. Doença do século. Agora é bonito você falar, eu estou com depressão. Não vou na igreja, estou com depressão. Não, é chique você falar. Porque você ouve os artistas, todo mundo, só nessa, você vai, ai, fulano não sei o que, está com depressão, né? Então você está fora de moda se você não tiver com depressão uma vez. Então, o nível de comunhão nosso com Deus é que faz com que a gente passe por isso ou por aquilo, né? Tristeza, aflição, a pessoa está ali vivendo, lutando contra a maré, nadando contra a maré, uma coisa. Quando a pessoa em depressão, a pessoa já se entregou praticamente, a pessoa já se entregou. Então, a distância de Deus, a pessoa de Deus, faz com que isso aconteça. Então, logo depois, todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Por quê? Porque também receberam a palavra, né? Depois de com certeza terem contado tudo isso e o Evangelho ter sido pregado, né? E eles receberam Jesus nas suas vidas. Até aqui tudo bem? Irmão Zé, tá? Então, em seguida, logo depois disso, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, né, e lhes deu comida. Por que eles deu comida? Né? Porque, como nós falamos, as prisões elas não tinham nada, não tinha banheiro, não tinha nada. Se você parar para você procurar qualquer hora a respeito das cisternas, dos calabouços, vamos passar sobre o filme de Jeremias aqui, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos passar. Porque a gente vai entrar no capítulo 17, tem aquele estudo do Luiz Saião e do Lúcio Chet, teria no próxima terça-feira. Vamos passar esse filme de Jeremias terça-feira que vem? Bom, é tremendo, não sei se você assistiu. Cada vez que eu assisto, eu só vou me encolhendo e percebendo, a gente não está fazendo nada. Sabe, irmãos? É muito, muito interessante. É um tratamento.
ia passar, os irmãos acabaram escolhendo outro, né? Eu vi passar ali, né? Repassado. Você ainda perguntou se queria do Natal ou do Jeremias, escolheu do Natal. Ficou do Natal. Então a gente vai passar o Jeremias terça-feira próxima agora. Mas é muito, muito interessante, edificante, irmãos. Olha, é só Deus na vida da pessoa. Então você vê que a pessoa ela passa pelo que passa, como Jeremias passou, mas ela tendo Deus, ela tendo o Senhor, ela é consolada. Sabe? Ela é açoitada, ela apanha, ela profetiza. A princípio parece que as coisas não estão acontecendo ali, mas Deus está no controle. E enquanto os falsos profetas estão comendo ali do bem bom, só uma boa presença do rei, mas no momento de Deus, então Deus manda, ele vai. É um negócio tremendo, né? Agora que você ouviu falar que Deus fala para Jeremias que ele não vai se casar, ele já está no enlace com a moça, ele está quase, vamos supor, Ricardão assim, não, né? O então louco está ali, né? Orando a Deus. E daqui a pouco, né, Deus prepara uma moça para ele, Deus fala assim para ele, né? Olha, Ricardo, você não vai mais casar. É a moça do sonho. É que puxar, irmão. Jeremias chorou que nem criança. Chorou que nem criança. Então Deus pega direto ali na ferida, sabe? Deus vai, você me ama, então aceita minhas ovelhas, faz a minha obra, faz isso, faz aquilo. É o que Jesus perguntou para Pedro, né? Você me ama mais do que isso aí, ó. Mais do que esses peixes aí, você me ama mais do que isso. Por que Jesus? Por que Pedro amava, e os discípulos amavam aquela vida lá? Você percebe, irmãos? Aquilo que tem no nosso coração, aquilo que a gente ama, primeira oportunidade que tem, a gente vai fazer aquilo que está no nosso coração. Funciona mais ou menos assim. Como é a pergunta de Jesus, né? Você me ama mais do que esses? Que você está servindo aos peixes. Quando eles perceberam que Jesus, ou quando eles imaginaram que Jesus, bom, perdemos a esperança, perdemos Jesus, né? E que era a nossa esperança, a esperança deles estava em Cristo. Mas eles esqueceram da segunda palavra. Jesus disse que seria entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles só ficaram com a primeira palavra. Jesus seria entregue na mão dos pecadores, seria morto, né? Mas eles esqueceram da segunda parte. E o que eles fizeram? Depois que Jesus morreu, foi sepultado, enfim, vamos pescar. Ou seja, vamos preencher nosso coração com aquilo que a gente ama. O consolo deles era a pesca, eles amavam a pesca, eles viviam da pesca. Jesus falou para eles lá no começo, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, não, vocês vão pescar almas, pescar homens. E eles voltaram para a pesca, porque isso estava no coração deles. O trabalho deles estava no coração deles, a vida deles era a pesca. Por isso que Jesus falou, você me ama mais do que eles, como quem diz, larga o que vocês estão fazendo, apacenta os cordeiros, apacenta as ovelhas. Vocês fossem mais que os outros que estavam juntos. Não, com a atividade deles. Com a atividade deles. Eles eram, a preocupação deles era essa. Né? Eles estavam lavando a rede, passaram a noite pescando, a noite inteira pescando. E lá no final, lavando a rede, a paixão deles era essa. Uma das coisas que se dava muito dinheiro, né, na época era isso, né? Muitas pessoas viviam dessa prática da pesca. Muitas pessoas. Eles tinham muita habilidade em pescar. E é por isso que quando eles passaram por um momento de... Eu creio que o próprio Deus já fez desaparecer os peixes daquele lugar aquele dia. Porque eu creio que o tratamento do Senhor, eles passaram a noite inteira pescando, lá no final da madrugada, né? Quarta vigília, lá no finalzinho, frustrado, não pescaram nada. Não está dizendo que pescou um lambari, está dizendo que não pescou nada. Os camaradas cheios de habilidade, viviam disso, não pescar nada. Então, o que Jesus falou? Lança a rede à direita. E você sabe por que Jesus falou isso? Porque não era de costume lançar à direita. Lembra que eu falei a respeito do lado esquerdo? Na oração? Porque Deus nunca coloca alguém do lado esquerdo. Do lado esquerdo é bode. Mas você sabe que na pescaria tem isso? Até você lavar, tem não. É tradição que você cozinhar do lado esquerdo, né? Então Jesus ele contrariou desde ali. Como que eu disse? Vocês sabem o que vocês acham que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então agora vai naquilo que... Por que Pedro falou assim? Pedro não falou assim, Senhor, é verdade, nós esquecemos de lançar do lado direito. Pedro não falou isso. Porque Jesus contrariou a prática deles. A rede é lançada do lado esquerdo. Jesus falou assim, lança, faz do meu jeito, lança do lado direito. Porque não era costume também. Eles lançaram do lado que Jesus mandou. Aí é que é. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode confiar, né, nos nossos próprios, no nosso próprio conhecimento, mas na palavra de Deus, sempre pautado na palavra.
Aí Pedro veio e disse aquela palavra, conforme a tua palavra, ou seja, não é coisa nossa. A gente não tem essa prática. Mas conforme a tua palavra, nós vamos lançar. Passamos a noite inteira fazendo aquilo que a gente sabia, lançando do outro lado. Mas por causa da tua palavra, nós vamos lançar. Aí que foi que deu resultado. Né? Aquelas pessoas que ficam dando cabeçada, né, achando que sabem o que está fazendo. Jesus mostra do outro lado, fala, vai desse lado agora. Interessante, né? Algumas tradições que eles tinham na época, alguns costumes, né? Até aqui tudo bem? Então tá bem, vamos lá. Então o carcereiro, as pessoas ficaram cheias de alegria. Então olha só, em seguida ele levou para casa, né? O carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa. Então, o carcereiro e a família dele, os que a salvação chegou até eles, que iria chegar até eles, eles ficaram cheios de alegria, porque criam em Deus. Ou seja, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu já tenho minha religião. Eu sempre converso com pessoas assim, eu tenho minha religião, eu não vou mudar de religião. Dá vontade de falar assim, então vai para o inferno com a sua religião. A gente não fala, é claro, você vai matar pessoas de vez. Mas dá vontade de falar, o que vem aqui, irmão, se eu soubesse o que tem, irmãos, tem coisa que a gente tem que ser moderado, você nem imagina quanto. Você nem imagina. Tem umas coisas que vêm assim na mente, sabe? De vez em quando saem algumas coisas pela boca. Dá vontade de dizer. De vez em quando saem as coisas pela boca, sabe? Saem as coisas, de vez em quando não escapa, sai. Mas dá vontade, irmão, você, olha, já que não vai mesmo, vai que nem um pastor lá, o missionário André. Não quer ir para o céu, então vai para o inferno, filho. O missionário André vai vir direto com essas coisas. Você vai para o inferno, vão fazer o quê? Se você não quer isso, então eu não sou moderado, não parte para esse lado, não. Mas então vai dar vontade, dá. Vontade não falta. A gente fica, né, mais tranquilo. Mas olha só, tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu não tenho minha religião, o irmão, olha só, ele conheceu a Deus, pois é, Deus abençoou ele, mas não, vamos continuar na tradição, sabe? As pessoas que falam assim, não, vamos continuar na tradição. Pai, fica na tradição, vai ver, a tradição vai levar, né? O último homem que veio entregar os tijolos aqui em casa, ele é da Avó Rosa, sabe? Da igreja Avó Rosa. Daí nós conversando, conversa vai, conversa vem, ele falou, não, minha família inteira é de lá. E eu sei que aquele Aldo lá, ele pisou na bola. Ele acabou com a igreja, porque disse que depois do ocorrido que aconteceu lá, diminuiu, caiu o povo pela metade. Que ele sabe disso, mas só que nem por isso ele vai deixar. Eu falei, mas lá o senhor está servindo não só a Deus, mas você está servindo a senhora lá, né, a esposa do homem lá, né. Ele pegou e falou assim, mas para mim eu não posso quebrar o que já vem de raiz, que é da família dele lá, né? Daí eu peguei e dei um DVD para ele assistir. Daí eu falei para ele, se o senhor quiser assistir, o senhor assiste, se o senhor não quiser. Ele falou, não, eu não, como diz, eu não vou recusar aprender. Eu falei, mas a gente tem que pôr em prática o que a gente aprende, né? Não é só aprender e ficar por isso mesmo, continuar naquilo que o senhor sabe que está errado, porque ele sabe que está errado. Ele falou, eu sei que estou errado, mas eu quero continuar. Eu quero continuar lá. Quer continuar, continua. Só que tem que dar nome, mas eu vou fazer o quê? Ele quer ficar lá. Mas tudo por causa de... É de raiz, não quer sair, entendeu? Porque minha mãe era assim, meu pai era assim, eu também quis ser assim. Isso que é o triste, né? É uma coisa bem fosse assim, maneira, era pra né? você estar assim ainda também, não. Tá. Era pra você estar lá. Porque só você que saiu da raiz, né? Só que por a partir de... É a partir de você. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o pessoal, por os mais novos irmãos, já foram cortando o relacionamento por aí já. Desonrou os pais, aquilo que eles ensinaram, o que você está fazendo com aquilo que a mãe disse, com o que o pai disse. Né? E por um tempo, até hoje, a gente não tem esse relacionamento pacífico. Ficou chato para mim também, porque na verdade ele começou na igreja por minha causa, né? Porque eu ia, ele ia lá esperar até que chegou um dia e entrou, né? Até esses dias, né? Só que ficou chato para mim também. A amizade assim não é normal, entendeu? Você vê que tem como diz o santo não cruza um com o outro, assim, sem ter um negócio assim no meio, que uma barreira mesmo, que me impede.
até esses dias minha sobrinha, um tempo atrás ela postou algumas coisas lá no Face, lá eu fiz um comentário, né? Eu coloquei os versículos bíblicos lá, e ela comentou assim, ó, se você partir para esse lado, eu vou acabar excluindo você. Passou um tempo. Você colocou um negócio do Papa lá. Ah, meu irmão, fala pra você, não tá muito bom não. Eu escrevi uns negócios lá que falei, sei que ela vai pensar de mim. Aí escrevi uns negócios lá dos padres, meu, vai chamar de padre mentiroso. É que comicha, aquele comicha. Esse padre mentiroso. Ah, já comi. Já perde. Então, aí eu dei que a resposta lá, mas é complicado. Aí minha sobrinha está no convento. Esse meu irmão mais velho está no convento de freira aí. Mas amém, vai fazer o quê? Porque aí vai, né? Cada um, né? Vai responder um dia. E se quiser ir para o céu, a gente está pelo menos para mostrar a direção. A gente é uma placa, né? Que aponta para o caminho. Então, a palavra também chegou para a família desses que tinham já suas crenças, mas o que aconteceu? Eles entregaram, né, suas vidas para Jesus, creram no Evangelho, né, e eles se disseram por isso, não. Olha que interessante. O que é interessante, na verdade, é isso. Eles podiam falar assim, agora a gente tem outra religião, vamos ver o que diz lá o catecismo da outra religião. Eles se alegraram. Significa que eles não eram felizes naquilo que eles estavam, mas estava lá. Segundo a tradição, mas estava lá. Ou seja, quando tiver esse encontro com o Senhor, eles se alegraram, ficaram cheios de alegria, porque agora eles criam em Deus. Isso é uma vida nova, né? Vida nova. É curioso algumas observações assim. Então, quando amanheceu, as autoridades romanas elas mandaram alguns dos seus oficiais, né, alguns dos seus policiais, como diz essa tradição, com a seguinte ordem, né, para o carcereiro, né, solte esses homens. Eles já estavam soltos. Mas pelo que aconteceu, eles imaginaram que o carcereiro tinha prendido eles na sua casa. Na verdade, eles estavam no bed, ou seja, solte esses homens. Olha só que interessante. Então o carcereiro disse assim para Paulo, né, e para Silas, olha, as autoridades mandaram soltar vocês, pode ir embora, pode ir em paz. Paulo podia falar, minha cara, foi um abraço, né? Paulo, a gente não vai sair pelos fundos não. Que história é essa? Nós entramos pela frente, nós vamos sair pela porta da frente. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo também tinha cidadania romana. E eles não podiam fazer isso com o romano. Com o romano, não. O romano o tratamento era outro, porque eles são bandidos. Mas o romano o tratamento era outro. Então, os romanos tinham seus privilégios. Né? E Paulo também tinha cidadania romana. É por isso que se chama Saulo Paulo, né? Porque tem dois nomes, cada nome numa língua. Então, ele tinha sua cidadania romana. Né? E o carcereiro disse isso para eles, olha só. Mas Paulo disse aos policiais ou aos oficiais, né? Eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, porque também eles teriam que ser julgados antes de se apanhar e ser presos, eles acharam por bem fazer e simplesmente fizeram. E sem termos sido julgados, nós fomos surrados em público. Também isso não era comum, porque tinha um lugar onde eles apanhavam. Se você ver, por exemplo, no filme de Jesus, eles eram levados a um determinado lugar, amarravam lá, eles apanhavam, depois eles eram expostos, mas eles apanharam, né? Já ficaram praticamente nus lá em público e foram surrados lá, e surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Assim, não. Então você vê como que é a coisa, né? Você vê como é que funciona, né? E as próprias autoridades romanas, elas venham aqui e elas o soltam. Então isso também é uma questão de honra, né? Então os oficiais, eles foram contar isso para as autoridades romanas. Olha só a reação. O que Paulo tinha dito,
Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo, eles temeram, porque eles não podiam, se isso fosse para frente, eles poderiam ter problema, porque eles não poderiam fazer isso com o romano. Então eles deixaram por ali, só pediram isso, né? Porque eles mandaram para soltar, então eles também. E o pessoal, com certeza, devem ser desculpados, né? Porque existe também aquilo que a gente sempre comenta a respeito da hermenêutica, da interpretação daquilo que existe por trás. Por exemplo, você fala assim, as autoridades vieram e soltaram, e aí? Quer dizer, simplesmente, então é como se eu crer assim, é como se não fizesse diferença nenhuma. Como existe uma hermenêutica, existe uma interpretação por trás daquilo que a gente está lendo, as autoridades romanas com certeza vieram para soltar ele, mas ele pediu um básico de desculpa ali, porque eles não deveriam ter feito o que eles fizeram. E essa foi a questão. Não simplesmente o soltar, mas a questão do que foi feito com eles, e da maneira que foi feito. Né? Então, eles pediram desculpas, né? E aí então eles tiraram da prisão e eles pediram que fossem embora da cidade. Nós percebemos que em momento nenhum eles fugiram daquilo que eles teriam que passar, em momento nenhum. O apóstolo Paulo, certa vez, ele ficou, lá no finalzinho do livro de Atos, ele ficou numa prisão domiciliar, numa casa de aluguel, como está escrito lá, durante pouco mais de 3 anos. Mas em momento nenhum eles tentaram fugir, né, daquilo que Deus tinha para eles. Eles tiveram livramento, como Pedro teve livramento, né? Mas tem essa de fazer um túnel aqui para sair não sei na onde, não existe essas coisas. Então eles passaram por aquilo que eles passaram. Olha só, Atos 28, no verso de número 30, está escrito assim, Atos 28, 30. E ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, né, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Aqui ele estava numa prisão domiciliar. Ele foi preso, tinha lá as pessoas os guardas, né, Atos 28, 30. Livro 28, a partir do versículo 11, do 11 ao 30, fala a respeito bem desse assunto. Mas, embora tivesse preso na prisão domiciliar, ele recebia visitas, evangelizava, ele tinha essa liberdade. Mas ele estava preso. Prisão, mas em casa, né, aqui nesse caso. E antes de ele ser morto. Que pouco antes de ele ser morto. Até aqui tudo bem? E aí então, né, Paulo e Silas, eles saíram da cadeia e eles foram para a casa de Lídia. E aí eles encontraram, né, ou eles se encontraram com os irmãos e animaram todos, depois foram embora. Eu acho que uma coisa para você, o sujeito apanhou, né? O sujeito, puxa, tudo arrebentado, né? As feridas estão lá expostas ainda. O sujeito animar alguém dentro da prisão, o sujeito animar alguém lá fora. Você percebe, irmão, que quando a pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. O fato de a pessoa ter Jesus na vida, irmão, ela leva uma vida diferente, irmão. Sabe? Aquilo que a gente sempre comenta. Vem as dificuldades, vem as opressões, vem as lutas, vem as tribulações, mas a vida da pessoa é diferente. A vida dela é diferente. Ela não enxerga simplesmente como vem outras pessoas. Ela vê de uma maneira diferente. Ela não tem expectativa simplesmente de uma vida aqui nesse mundo. Sabe por que a gente vê aquelas pessoas que vivem a vida para baixo mesmo? Porque a esperança delas é só nesse mundo. Elas dependem de governo para ter esperança. Misericórdia, dependendo de governo para ter esperança, porque ela se mata. Porque é um pior que o outro, tudo comprado. É uma máfia. O negócio vem lá de cima. Então, por isso não é pouco as pessoas tiram a própria vida. Então, as pessoas que não têm Jesus, elas vivem assim, aleatória. Conforme entra o governo, ela se alegra um pouquinho mais. Aí sai, entra outra, ela já se entristece. Passa de tempo em tempo, a pessoa vive desse jeito. Então, a pessoa não tem expectativa nenhuma de nada. Ela não consegue enxergar nada de melhor na vida. Sabe? Ela não consegue. Muitos até falam assim, né? Quando a gente morrer, muito até medo, né? Tem gente que fala assim, pelo menos quando a gente morre, acaba tudo, vive dos problemas, né? Mas é pior ainda, se a pessoa tem Cristo, a morte não é a válvula de escape, não é a saída. A morte é o começo de um outro problema maior ainda.
E se ela achou que tinha problema nessa vida, com um bando, já fala assim mesmo, um bando de ladrão, um bando de condenado, né? E corrupção, e tanta coisa errada. Quando ela morrer sem Jesus, ela vai perceber que ela não tinha quase nada de problema nessa vida. Os problemas vão começar agora, né? Quando o lugar for lá já, né? Até o velório de uma pessoa que é mais salva é diferente, né? É diferente. Ou seja, até o clima fica pesado, né? Agora, quando a pessoa, você sabe que a pessoa é cristã de Deus, sei lá, Deus acalma o coração da gente, né? É diferente quando você vai num que não é e outro que é cristão. Porque tem um sentimento de perda, né? Aquela distância que você sabe que você vai ter da pessoa, que você está ali, mas daqui a pouco você sabe que você vai estar distante dela. O Espírito Santo, ele conforta o coração e nos faz entender que a pessoa vai para um lugar melhor do que ela está agora, né? Mas o ímpio não é assim, né? O ímpio pode chorar mesmo. Chora porque o problema vai começar. O problema vai começar. As lutas vão. E é uma coisa interna, né, irmão? E só um pequeno comentário. Quando a gente fala a respeito disso, parece ser algo assim, sabe? Algo que a gente tem que falar, né, para o mundo lá fora. Mas dentro da própria igreja, mano. Dentro da própria igreja. A gente vê um desligamento tão grande, né? A gente vê você pode ver no culto mesmo, né? Então talvez você tenha dificuldade de ver, porque às vezes você fica sentado aqui. Mas quem está aqui na frente, seja pregando, seja louvando, seja tocando, se você der uma olhada, você sabe, principalmente na hora do louvor e coisas assim desse tipo, tem pessoas que se derramam mesmo, sem reserva, né? Tem pessoas que estão ali, cara. Bota as mãozinhas para trás, olhando no seu, se fosse um negócio bonito ainda, irmão, os forrão legal, um negócio, as molduras, né? Ô, irmão, vou botar os fundos ali da telha, sei lá o que, mas tem, irmão, tem que ver. Bota o para trás, fica assim. Nada, desculpa, irmão, sei que a gente gosta de estar nesse lugar, eu gosto de estar aqui, mas não tem nada que impressiona ninguém. A gente vem por amor a Jesus mesmo, é tudo muito simples. Se o irmão passou, ele deu um, como dizia meu avô, né, antigamente, ele deu um tropicão naquilo ali. Vai, irmão, fala pro seu, eu vou ter que colocar a rampa naquilo ali, senão qualquer hora alguém vai quebrar os dentes desse chão. Deu uma língua, quase passou pela porta, você puxa, dá um jeito nesse negócio aqui. Não tem nada que chama atenção aqui. Eu vou na igreja porque lá tem uns negócios assim, não tem, irmão. A gente vem por amor a Jesus, porque a gente ama o que a gente faz é para Ele. A gente se alegra nisso. A gente se alegra nisso. Por misericórdia mesmo. Agora você chega aqui, né? Todo mundo sem um saco de cimento ali, uns tijolos ali, olha o paredão lá quebrado, olha um buracão aqui que eu acabei de tampar esse dia porque estava entrando chuva. Começou a chover, começou a escorrer umas águas legal. Eu falei, meu Deus, espera que a chuva não aumente, senão vai fazer aqui não dá água, porque a água vinha ali escorre, por isso que eu não estou querendo ir logo para lá. E se fala, então não tem nada que impressiona assim, né? Então, mas a pessoa fica assim, acha alguma coisa para olhar assim que encanta, porque atrai mais do que a presença de Deus, deve encantar. Fica olhando assim, dá uma admirada, e acaba saindo vazio. Acaba saindo vazio. Aí depois acaba o culto, a pessoa fala assim, não, hoje estava com nada. Ricardão hoje estava fraco. O João não prega nada hoje. Sabe? Mas claro que não, irmão. Encontra mesmo. Você tem que procura. Encontra quem procura. Quem não procura não vai encontrar. Né? Não vai encontrar. É que nem esse aqui quando está com preguiça procurar as coisas. Né? Mas não encontrei, mas você procurou. Você não procurou, filho. Como é que você quer encontrar? Não, pai, mas é que não vai encontrar. É meio desculpa. Não vai encontrar. Então é a mesma coisa. A pessoa chega, se ela não tem intenção de buscar Deus, ela vai chegar e vai sair do mesmo jeito. Tem gente que vem no culto e fala, o culto estava chato hoje. Deus não falou nada hoje. Não, Deus sempre fala, pessoal, que Deus não ouve. Deus não falou nada, não fala, né? Nosso Deus fala, nosso Deus não é mudo. O outro lá que não fala, tem que carregar de um lugar para o outro, né? Que ele é mudo, né? Nossa, é o contrário, ele além de falar, ele carrega a gente, sustenta a gente. Deus não falou nada, não falou. Está longe também, na distância. Estou bem longe, mas, né, louvamos a Deus e Deus é maravilhoso, amém? Vamos colocar de pé nessa